Bem, vamos a mais um episódio da nossa série Eu Falo Sozinho, tá bom? Então, hoje eu queria comentar com vocês um tema que eu tava refletindo. Isso aconteceu ontem, cara. Eu comentava com os pacientes, um grupo de pacientes do Centro de Apoio Pacientes com Câncer aqui em Florianópolis. Falava com eles a respeito de relacionamento, que é uma coisa muito importante. Quando a gente vira paciente crônico, seja de que patologia seja, né? O cardiopata, o problema com osteoporose, problema com processo degenerativo, seja que porra seja, tá? O que acontece? Você se torna naturalmente um estorvo. Você se torna um estorvo, tá? Porque o grupo familiar tem uma característica: tá tudo funcionando bem, tá tudo muito legal, tá tudo muito bacana. Agora, a hora que você tem uma dor de barriga, a turma te acolhe. Eu tô olhando pra lá e pra cá porque eu tô no entrecruzamento, tá? Então tem que prestar atenção. Aqui. Então vamos lá agora. Agora deu bacana. Então, quando você tem essa condição no grupo familiar, você tem uma dor de barriga, tá tudo certinho. Vamos voltar ao tema aqui. Dentro do teu grupo familiar, se você tem uma dor de barriga, aí o povo se junta e cuida de ti, porque são coisas de um dia, dois, tá tudo certo. Agora, quando você contrai câncer, ou quando você pega uma doença crônica, é o meu caso, por exemplo, que sou um cardiopata, que tem que fazer dieta. Eu tenho que fazer dieta, cara. Tem que fazer exercício, tem que fazer uma série de coisas. O que acontece? Eu acabo ficando chato, porque as pessoas do meu grupo familiar, nenhum deles faz dieta, nenhum deles se preocupa com a alimentação. Eu tenho que me preocupar. O paciente oncológico é a mesma coisa. Então, acrescido disso, em termos relacionais, acrescido dessa necessidade especial que nós temos, acontece um outro fator: que você, na tua relação interpessoal, você deixa sempre evidente, fica muito claro, mas isso é natural, aqueles aspectos negativos e aqueles aspectos nocivos, os seus vícios, as suas... Quando eu digo vício, eu não estou falando de vício de dependência química ou coisa, mas aqueles vícios contumazes que nós temos dentro da nossa relação. Existem alguns deles que são clássicos. Por exemplo, peidar embaixo do lençol. Não tem coisa mais desagradável que isso. Se você disser que nunca peidou embaixo do lençol, é mentira, seu trouxa, tolo. Arrotar na mesa. Quem nunca arrotou na mesa aqui? Hahaha, negão, claro que já arrotou. Oh, doido. Em algumas culturas, arrotar a mesa é sinal de educação. Em algumas culturas, principalmente da Arábia, na Arábia Saudita, no Oriente Médio, depois que você está se alimentando, no entremeio da refeição, você arrota, é algo fantástico, cara. É muito gostoso. É um gesto de educação, né? Mas alguns acham que não. Aqui principalmente. Existem outros hábitos também que são ruins em nós. Por exemplo, você chega em casa, já senta no computador e já fica, não conversa com os filhos, não tem o hábito e tal. Ou senta em frente à televisão e já vai assistir aqueles noticiários, aquelas coisas ruins de uma coisa que eu acho odioso, por exemplo, os malditos programas esportivos, que só falam de futebol, de outros esportes, dificilmente ou muito pouco. E isso tudo vem sendo acrescido ao longo do tempo, e aí aparece uma doença crônica. Então, cara, eu queria falar uma coisa pra ti. Se você for portador de uma doença crônica, presta atenção. A partir de agora, comece a fazer uma boa propaganda a seu respeito sobre as coisas boas que você tem, as coisas boas que você sabe fazer. Eu duvido que você não saiba fazer pelo menos uma meia dúzia de coisas legais. Cozinhar, por exemplo. Ler uma história, pegar um livro e ler uma história para os seus filhos. Convidar a sua esposa ou seu marido para irem ao cinema, sair para um jantarzinho,
Tá? E eu não tô falando de nada absurdo não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, algo tranquilo. Tá? E ninguém vai me dizer, eu não posso. Pode. É só uma questão de engendrar o hábito. E aí, cara, essas pessoas que desenvolveram uma patologia crônica, somente como é o caso do câncer, que é uma doença cujo tratamento é muito prolongado, é um tratamento de alta complexidade, o tratamento é doloroso, às vezes produz até sofrimento no paciente. Então é uma coisa dramática, além do estigma da morte que a própria doença traz. Bem, o que você faz? Você começa, mesmo estando com o estado patológico, você começa a despertar no outro esse sentimento de piedade, e ao mesmo tempo vem uma atividade subconsciente do teu grupo familiar, das tuas relações afetivas, do tipo assim. Tipo assim é ótima essa expressão. Puta merda, agora esse cara tá com esse problema. Puta merda, agora eu vou ter que cuidar dessa pessoa. Que saco, cara. Às vezes a pessoa não verbaliza, mas lá no subconsciente isso aparece. E eu falo isso de cadeira. Quando você não é excluído do processo. Um dia eu vou contar essa história de ser excluído. E aí o que rola? Se você passa, a partir de agora, a desenvolver as suas habilidades, demonstrar as suas habilidades, aquelas pelas quais você é absolutamente primoroso, né? O que vai acontecer? Eu, por exemplo, cozinho muito bem. Então eu coloco a minha habilidade de cozinheiro à disposição do meu grupo familiar. Qual é o problema? Eu disse uma característica minha. Eu tenho algumas outras que eu considero legal. Se você não é capaz de identificar isso em você, você tá fudido. Bem, então, o que é que vai acontecer no transcurso desse processo? Mesmo você estando com um quadro crônico, vai acontecer um negócio muito interessante. As pessoas vão começar a observar você de um jeito diferenciado. Vão começar a observar você dizendo a seguinte frase: puxa vida, essa cardiopatia fez muito bem para você, essa hipertensão arterial, esse cateterismo. Puxa vida, o câncer foi a cura da sua vida. Você está modificado. Você continua sendo a mesma pessoa, só que a mesma pessoa. Você não fez nada diferente do que você é. Você só mostrou o seu lado bom, o seu lado legal, o seu lado bacana. Isto, além de criar um clima de boa vontade entre as pessoas, você produz em você um elemento fundamentalmente importante para o seu processo de cura. Os seus níveis imunológicos aumentam. Aumentar os níveis imunológicos significa fazer com que os seus indicadores bioquímicos se altere. O seu médico vai dizer isso para você. Puxa vida, o que aconteceu contigo? Tá? Os teus indicadores aqui estão demonstrando que o seu quadro está evoluindo favoravelmente. O que é que você está fazendo? Você está fazendo exercício? Eu tô. Se você mexeu na sua alimentação? Sim, claro, estou fazendo uma alimentação mais comedida. Mas ele provavelmente não vai te perguntar: você mudou de atitude? Aproveite e diga para ele: doutor, além de tudo, eu também mudei de comportamento, de atitude. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu estou fazendo e estou deixando muito bem claro quais são as minhas posições, quais são os meus pontos de vista, quais são os meus aspectos altamente positivos. Deixo à disposição esses meus aspectos positivos, choramingo e me queixo em situações absolutamente necessárias. Você vai ver o nível de cooperação diante do teu processo. Perfeito? Então tá. Graças a esse texto que eu conversei com eles ontem, que eu tive a oportunidade de complementar esse aspecto, complementar essa história com um casal que foi nos visitar ontem, e ele colocou claramente que ele queria ir embora porque não estava tendo oportunidade, porque o que aconteceu?
ele estava deixando muito bem claro e muito evidente a sua posição de fracasso, a sua posição de que as oportunidades não chegavam até ele. Ora, as coisas não acontecem da noite pro dia. Você tem que fazer as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Aí o que rola? As oportunidades surgem e as coisas boas começam a acontecer contigo. Já cheguei ao meu destino. Depois eu conto outra. Eu tenho mais umas 2 ou 3 histórias fantásticas para contar para vocês, porque eu adoro falar sozinho. Eu estou compartilhando esse bate-papo com você, tá bom? Até a próxima.